primeiro lugar desta lista é aquele que parece inofensivo à primeira vista. O espaço que você frequenta todos os dias sem refletir sobre o impacto que ele tem na sua força interior. Não é um lugar marcado por perigo explícito, tampouco um cenário onde alguém tenta te derrubar. É muito mais sutil que isso. É o ambiente onde você entra achando que nada muda, mas onde, aos poucos, sem ruído e sem drama, a tua energia se curva, tua clareza se embaralha e tua autoconfiança se dissolve em pequenas frações que você nem percebe perdendo. Maquiavel jamais tratou o cenário ao redor como um detalhe. Para ele, o entorno era tão decisivo quanto qualquer decisão estratégica. E é justamente essa visão que revela por que certos lugares conseguem enfraquecer até mesmo quem acredita estar no controle de si. A grande armadilha desses espaços é que eles não se apresentam como risco. Eles se disfarçam de rotina, de normalidade, de costume. Você chega, permanece ali, conversa, observa, consome o que está à disposição e tudo parece banal, mas não é. A banalidade aparente funciona como uma fumaça que mascara o efeito real, a erosão lenta da tua essência. E o mais intrigante é perceber que essa erosão não precisa de confronto direto. Basta que você esteja exposto a uma atmosfera que não te desafia, que não te provoca reflexão, que não desperta o que há de mais firme em você. Ali, a mente se acomoda, o espírito se encolhe e a tua direção interna perde nitidez. Assim, sem conflito, sem inimigos, sem ruídos, você começa a perder território dentro de si. Maquiavel observava que o homem não se define apenas pelas escolhas explícitas que faz, mas sobretudo pelos ambientes que tolera. Essa ideia é poderosa porque revela que muitas derrotas não acontecem por falhas enormes, mas sim por tolerâncias pequenas e repetidas. O espaço errado não destrói de imediato. Ele vai corroendo, dia após dia, como uma maré silenciosa que avança em terreno frágil. Quando você percebe, já não pensa com a mesma acuidade, já não age com a mesma firmeza, já não sente o mesmo domínio sobre sua própria vida. É como se aquele lugar tivesse retirado uma parte do teu impulso natural, reduzindo tua capacidade de reagir à altura dos teus próprios desafios. E há um ponto ainda mais inquietante. Esses ambientes criam hábitos emocionais. Sim, hábitos. Você não apenas passa por eles, você aprende a sentir de determinada forma dentro deles. Aprende a pensar menos, a reduzir expectativas, a aceitar padrões que antes não aceitava. Cada retorno ao mesmo espaço reforça esse condicionamento. A mente humana, moldável como poucas coisas, começa a se adaptar ao clima emocional do lugar. E quando a adaptação supera a consciência, você já não percebe o quanto está cedendo. É assim que o ambiente vence, não pela força, mas pela repetição. Imagine um cenário que você visita quase sem intenção. Uma sala, uma cafeteria, um grupo, um canto digital, um ambiente onde a conversa sempre gira em torno das mesmas reclamações, das mesmas distrações, das mesmas opiniões rasas. No início parece que nada te afeta. Você pensa, sou apenas um observador. Mas ninguém é apenas observador por muito tempo. O ambiente infiltra-se na tua maneira de raciocinar. Ele dita o ritmo do teu pensamento. Ele molda o tom do que você acha normal. E quando o normal rebaixa o teu potencial, a queda se torna silenciosa, mas inevitável. Maquiavel diria que o homem forte é aquele que escolhe o terreno onde pisa. E não é porque o terreno determina tudo, mas porque o terreno pressiona, puxa, distorce. Ele serve como um espelho que devolve para você uma versão de si mesmo. Em alguns lugares, esse reflexo te engrandece. Em outros, te estreita. Há ambientes onde você se sente mais desperto, mais perceptivo, mais conectado com seus objetivos.
E há ambientes onde você se torna disperso, leve demais, vulnerável sem perceber. É nesses últimos que o poder começa a escorrer pelas frestas da sua atenção. O detalhe mais perigoso é que esses espaços nunca anunciam que estão roubando algo de você. Eles não têm placas de alerta. O desgaste é disfarçado em convivência, em hábito, em conforto. E talvez por isso tantos permanecem por tempo demais neles. Não porque sejam fracos, mas porque não desenvolveram a percepção necessária para distinguir entre um ambiente que os fortalece e um ambiente que os desarma. Maquiavel via essa falta de percepção como um dos maiores riscos para qualquer pessoa que deseja ser dona de si mesma, porque quem não vigia o espaço onde permanece acaba sendo governado pelo espaço, e não o contrário. É importante notar que o ambiente não precisa ser hostil para ser destrutivo. Muitas vezes, ele é até agradável. E justamente por isso se torna mais perigoso. A sensação de familiaridade reduz a vigilância interior. Você relaxa e, ao relaxar, perde nitidez, perde foco, perde vontade. O poder interno, ao contrário do que muitos imaginam, não se mantém apenas com motivação ou disciplina. Ele se mantém com a escolha constante de onde você se coloca. O espaço certo impulsiona sem esforço. O espaço errado suga até o que parecia sólido. Talvez você já tenha sentido isso sem dar nome. Talvez tenha percebido que, ao entrar em certos lugares, sua mente se fecha um pouco, seu corpo pesa, sua clareza vacila. Não é coincidência. Lugares carregam atmosferas. Atmosferas carregam intenções. Intenções moldam comportamentos. E comportamentos repetidos definem destinos. Esse é o ciclo que Maquiavel enxergava com absoluta precisão. O terreno molda o homem, e o homem moldado por um terreno frágil jamais sustentará poder firme. É por isso que reconhecer esse primeiro lugar, o espaço que drena sua força sem te atacar, é tão crucial. Porque ele abre caminho para todos os outros. É nele que a perda começa. É nele que você deixa de perceber seu próprio potencial. É nele que, pouco a pouco, você troca grandeza por acomodação. E é exatamente por essa razão que entender este ponto inaugura todo o resto da jornada. Porque agora você sabe que o ambiente não é apenas cenário, é agente. E se o ambiente pode te enfraquecer, também pode te fortalecer. A chave está em enxergar o que antes passava despercebido. E quando essa visão se acende, o próximo passo é inevitável. Identificar quem, ao teu redor, não te derruba de forma evidente, mas neutraliza teu crescimento de forma constante. A partir daqui, entramos no segundo lugar que consome tua alma sem que percebas. O segundo lugar desta lista é aquele onde a convivência parece leve, onde todo mundo se entende sem esforço, onde as conversas seguem sempre no mesmo nível e nada de realmente profundo é colocado à mesa. À primeira vista, é um ambiente tranquilo, previsível e até confortável. Mas é exatamente essa sensação que o torna perigoso. Maquiavel sabia que a companhia certa eleva o espírito, mas a companhia errada não precisa derrubar ninguém para causar estrago. Ela apenas reduz a tua coragem de ir além. A mediocridade não chega batendo a porta nem levantando bandeira. Ela se aproxima com calma, ganha tua confiança, te faz rir, te distrai e, pouco a pouco, te convence a diminuir o ritmo. Maquiavel observava que o ser humano se ajusta ao tom do grupo mais rápido do que imagina. Não porque seja fraco, mas porque é natural buscar harmonia com aqueles que estão ao redor. E essa busca por harmonia vira uma armadilha quando você está cercado de pessoas que não sonham, não investem em si mesmas, não colocam esforço real em nada que possa incomodar a própria rotina. É um ambiente onde ninguém exige mais de si e, por consequência, ninguém exige mais de você.
Assim, algo dentro de você começa a adormecer, quase sem perceber. O que torna esse lugar tão corrosivo é que você não vê perigo ali. Pelo contrário, você sente alívio. Afinal, estar ao lado de pessoas que não te cobram faz com que tudo pareça mais leve. Só que essa leveza tem um custo invisível. Ela retira o peso do propósito. Quando você convive demais com quem não se move, o movimento deixa de ser natural. A ambição passa a parecer exagerada. Os teus planos começam a soar grandes demais para a realidade que o grupo aceita como normal. E quando a ambição parece exagero, você se encolhe para caber no espaço emocional deles. Maquiavel afirmava que o espírito de um homem acaba refletindo aqueles com quem ele caminha. Essa ideia é brutal, porque mostra que, mesmo quando você acredita estar apenas convivendo, está sendo moldado. A mediocridade coletiva funciona como uma névoa que encobre tua visão de futuro. Ela não apaga teus desejos de uma vez, mas diminui sua intensidade. Você não abandona suas metas, apenas deixa para depois. E o depois vira um hábito silencioso que consome a tua vitalidade. Esse lugar tem outra característica que o torna ainda mais destrutivo. Ele normaliza a falta de esforço. Quando ninguém cresce, ninguém questiona a própria estagnação. A ausência de resultados se transforma em uma espécie de cultura tácita, onde tudo é desculpável, tudo é justificável, tudo é adiável. E quando a desculpa se torna rotina, a vontade se enfraquece. Você passa a acreditar que está tudo bem permanecer onde está. E quando acreditar nisso, a perda já começou. O perigo maior, porém, está na forma como esse tipo de convivência altera tua identidade sem resistência. Você começa a falar como eles, pensar como eles, duvidar das mesmas coisas que eles duvidam. Ideias ousadas passam a incomodar até você. Ao perceber que ninguém valoriza crescimento, você sente que crescer seria quase uma traição ao grupo. Então se ajusta, se acalma, se diminui, e ninguém percebe que você está diminuindo. Nem você, no começo. Esse ambiente também fortalece um tipo de conformismo emocional que Maquiavel desprezava. A sensação de que a vida é algo que apenas acontece, e não algo que você constrói. Quando todos ao redor têm esse pensamento, ele começa a parecer lógico. É assim que a mediocridade te anestesia. Ela não te machuca, ela te acostuma. E o que você aceita repetidamente, cedo ou tarde, vira parte da sua natureza. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha passado tempo com pessoas que nunca mudam, nunca aprendem nada novo, nunca criam nada relevante. No início você pensa que não será influenciado. Pensa que consegue manter seus planos vivos. Mas a convivência prolongada com quem não se move te dá uma falsa sensação de estabilidade. E estabilidade sem crescimento não é segurança, é adormecimento. Quando você passa muito tempo com quem não exige mais de si, começa a achar que exigir mais de si mesmo é excesso. E é justamente aí que a mediocridade mostra sua força. Não força de ataque, mas força de contágio. É uma energia que puxa para baixo sem parecer agressiva. Ela te convida a ficar. Promete descanso. Promete simplicidade. Promete ausência de cobrança. Mas, em troca, tira de você a audácia. Tira tua intensidade. Tira tua inquietação criativa. Tira o impulso de se reinventar. Você não percebe o quanto perdeu até tentar recuperar o que um dia teve. Maquiavel observava que ninguém se torna fraco de repente. O enfraquecimento é sempre um processo. E esse processo costuma começar na convivência. A alma humana, segundo ele, é treinável. E ela é treinada pelos afetos e pelos comportamentos que encontra diariamente. Se você convive com quem não cresce, aprende a se contentar. Se convive com quem se contenta, aprende a aceitar menos. E quando aceita menos, passa a desejar menos.
É assim que se perde poder. Desejo após desejo, ambição após ambição, coragem após coragem. O mais doloroso é que esse lugar muitas vezes é formado por pessoas que você gosta. Pessoas que nunca te fariam mal intencionalmente. Mas não é a intenção que importa, é o efeito. Afeto não impede estagnação. Afeto não constrói grandeza. Afeto não substitui visão. Maquiavel dizia que a boa companhia não é a que te dá conforto emocional, mas a que te obriga a se olhar sem máscaras. E a mediocridade faz exatamente o contrário. Oferece conforto demais, compreensão demais, aceitação demais. E essa aceitação irrestrita se torna uma almofada onde tua disciplina afunda. Quando você entra nesse ambiente por tempo suficiente, ocorre algo silencioso. Seus padrões mudam. O que antes parecia pouco passa a ser suficiente. O que antes parecia insuficiente passa a ser tolerável. Você ajusta sua régua interna para não se sentir deslocado. E ao ajustar essa régua, perde o parâmetro do que realmente deseja construir. É assim que se perde intensidade. Não com quedas bruscas, mas com ajustes lentos. É por isso que reconhecer esse segundo lugar é tão decisivo. Ele funciona como um convite para permanecer pequeno. E ninguém permanece pequeno sem pagar um preço alto. A convivência errada não te destrói com força. Destrói com suavidade. Anestesia tua fome de futuro. E quando a fome acaba, o caminho se desmancha. E é justamente aqui que surge o próximo ponto dessa jornada. Porque depois de entender o poder do ambiente e o impacto da convivência, chega o momento de enxergar um terceiro espaço ainda mais traiçoeiro. O espaço onde todos concordam com tudo que você diz. Esse é o próximo lugar que rouba tua força sem fazer barulho. O terceiro lugar desta lista é, sem dúvida, um dos mais traiçoeiros. Não há confronto, não há tensão aparente e tudo parece girar em harmonia. Mas essa harmonia é ilusória. Esse lugar é onde todos concordam contigo, não porque você esteja certo, mas porque ninguém quer te dizer o contrário. É o ambiente onde tua opinião nunca é desafiada, onde tuas ideias são sempre bem recebidas e onde qualquer tentativa de reflexão mais profunda se dissolve em aplausos fáceis. Maquiavel entendia o perigo disso com clareza. Quando não há discordância, não há crescimento. E onde não há crescimento, o poder pessoal começa a estagnar. Esse é o tipo de ambiente que alimenta o ego, mas enfraquece a mente. Você é constantemente validado, não porque suas ideias são fortes, mas porque ninguém tem coragem de apontar falhas. Você se sente valorizado, mas é uma valorização sem profundidade. É como um espelho que reflete apenas o que você quer ver e nunca o que você precisa enxergar. No curto prazo parece confortável. No longo prazo é paralisante. Porque um pensamento que nunca é testado se torna frágil. E uma mente que nunca é questionada perde a capacidade de se reinventar. Maquiavel observava isso em figuras poderosas que cercavam-se apenas de bajuladores. Esses líderes, aos poucos, perdiam a noção da realidade. Não porque fossem tolos, mas porque se permitiram habitar um espaço onde a crítica era vista como ameaça e o elogio como regra. E quando toda crítica é um ataque, toda evolução se torna impossível. O que parecia força, na verdade, era isolamento. E o isolamento alimentado por concordância constante é um tipo de prisão que não tem grades, mas prende mesmo assim. O mais perigoso nesse ambiente é que você passa a confundir apoio com verdade. Acredita que, porque todos te aplaudem, você está avançando. Mas muitas vezes, esses aplausos são apenas uma forma de evitar conflito. São sinais de que ninguém ali quer perder a harmonia. Mas o preço da harmonia a qualquer custo é a renúncia ao confronto honesto. E sem confronto honesto, a tua visão se acomoda.
Você repete ideias antigas como se fossem novas, defende posições fracas como se fossem certezas e constrói uma bolha onde tudo parece certo, até que algo do lado de fora te mostre que você parou de evoluir. É fácil cair nessa armadilha. Afinal, todos gostam de ser ouvidos, todos gostam de ser reconhecidos. Mas há uma diferença entre ser ouvido e ser desafiado. O desafio não é um ataque, é um presente raro. E Maquiavel sabia que os líderes mais sólidos não eram aqueles que impunham silêncio, mas os que sabiam escutar o incômodo. Porque o incômodo revela onde ainda há espaço para crescer. E esse crescimento nunca acontece onde tudo é aceito sem resistência. Existe um risco enorme em se acostumar a estar certo o tempo todo. Você começa a evitar os ambientes onde pode errar. Evita pessoas que pensam diferente. Evita conversas que desestabilizam suas certezas. E com o tempo, sua mente deixa de buscar novos caminhos e passa a repetir trajetos seguros. O problema é que trajetos seguros nem sempre te levam onde você precisa ir. Muitas vezes são apenas voltas no mesmo lugar. E o poder que não se arrisca se apequena. Maquiavel via no questionamento uma ferramenta de fortalecimento interno. Ele sabia que uma ideia que sobrevive à crítica se torna mais firme, e que um homem que se recusa a ouvir a verdade perde a chance de se tornar mais claro. Mas nesse ambiente do consenso absoluto, a verdade é deixada de lado em nome da aceitação. As pessoas dizem o que você quer ouvir, e você, sem perceber, começa a depender dessa validação. Começa a precisar dos elogios. Começa a evitar qualquer situação onde possa ser desafiado de verdade. E há um detalhe ainda mais sério. Quanto mais tempo você passa nesse ambiente, mais difícil se torna lidar com a realidade. Porque lá fora, fora dessa bolha de concordância, existem críticas. Existem obstáculos. Existem pessoas que não vão aceitar suas ideias com um sorriso. E se você não estiver preparado para isso, se não tiver construído uma base sólida dentro de si, cada discordância vai parecer uma ofensa. Cada contrariedade vai parecer injustiça. E você vai reagir com irritação, quando deveria reagir com análise. Esse lugar onde todos te aplaudem cria uma versão tua que é artificial. É uma versão que vive da imagem que os outros têm de você. E quando você vive da imagem, perde o contato com o que realmente é. Passa a atuar para manter o personagem. Passa a medir palavras, não por consciência, mas por medo de perder a aprovação. E Maquiavel via nisso um sinal claro de fraqueza. Porque o homem forte é aquele que não precisa da aprovação constante para seguir seu caminho. Ele ouve a crítica, reflete, ajusta e continua. Já o homem que depende do aplauso se torna refém dos que o aplaudem. Esse ambiente é ainda mais perigoso quando você ocupa uma posição de influência. Porque quanto mais alto você estiver, mais fácil será atrair pessoas que só querem agradar. E mais difícil será encontrar quem diga o que precisa ser dito. Mas é justamente nesses momentos que você mais precisa de confronto. Porque o poder, quando não é desafiado, tende a se corromper por dentro. E a primeira corrupção não é moral, é intelectual. Começa quando você para de questionar as próprias ideias. Começa quando você se convence de que está certo só porque ninguém te diz o contrário. É por isso que Maquiavel respeitava aqueles que buscavam a divergência, não como provocação, mas como ferramenta. O conflito produtivo, o questionamento sincero, a crítica construtiva, tudo isso fortalece. E se você não tem isso ao seu redor, precisa buscar. Precisa construir um círculo onde a verdade tenha mais valor que o elogio, onde as ideias sejam medidas pela força, não pela popularidade, onde a coragem de discordar seja vista como um sinal de respeito e não como uma afronta. Esse terceiro lugar, onde todos concordam com você,
parece o mais calmo de todos. Mas é nele que tua mente começa a se acomodar. É nele que tua clareza começa a se desfazer. E é nele que tua vontade de crescer é substituída pelo desejo de manter o que já tem. E quando tudo que você quer é manter, já começou a perder. Por isso, depois de entender o peso do ambiente e o contágio da convivência, agora é hora de olhar para a zona onde tua opinião nunca é desafiada. Porque esse é o espaço que te ilude. É o espaço que te aplaude enquanto te impede de crescer. E é a partir dele que começamos a entender o quarto lugar. Um espaço mais sutil, onde a fraqueza não está na ausência de confronto, mas na ausência de responsabilidade. Esse é o ambiente onde a queixa reina e a mudança se torna apenas um discurso vazio. O quarto lugar desta lista é um ambiente comum, mas mortal. O espaço onde a queixa reina. É aquele cenário onde tudo vira motivo para reclamar, onde as conversas sempre terminam em culpa externa, onde ninguém se sente responsável por nada do que vive. Nesse ambiente, os problemas nunca têm dono. A vida está sempre difícil por causa dos outros, das circunstâncias, do passado, da falta de sorte. E aos poucos, você começa a repetir esse padrão como se fosse natural. Maquiavel enxergava esse tipo de comportamento como um vírus silencioso. Quanto mais você convive com ele, mais ele reescreve tua visão de mundo, tua forma de agir, tua maneira de existir. Esse é o espaço onde a ação se transforma em espera, onde a frustração é reciclada todos os dias, mas nunca convertida em atitude, onde as pessoas parecem presas em um mesmo discurso, repetindo frases como "a vida não dá chance", "ninguém reconhece meu valor", "não adianta tentar". Frases que soam como desabafos, mas na verdade são declarações de rendição. E quando você escuta isso com frequência, algo dentro de você começa a mudar. Você para de buscar soluções. Começa a aceitar que talvez a vida seja mesmo injusta demais, difícil demais, pesada demais. Começa a duvidar da própria força. Maquiavel compreendia que o poder nunca nasce em quem foge da responsabilidade. Pelo contrário, ele só começa a surgir quando alguém decide assumir o que está ao seu alcance. Mesmo que esse alcance seja pequeno, mesmo que pareça insuficiente, porque é nesse ato de assumir a própria parte que o indivíduo começa a se tornar governante da própria história. Mas dentro do espaço da queixa, essa ideia não existe. Lá, toda tentativa de mudança é recebida com ceticismo. Toda ação vira motivo de suspeita, e todo esforço é visto como ingenuidade. O discurso dominante é sempre o mesmo. Já tentei, nada muda. O mais perigoso desse lugar não é o que se diz em voz alta, mas o que se aprende em silêncio. Aprende-se a esperar. Aprende-se a duvidar. Aprende-se a se esconder atrás das falhas dos outros, e isso mata qualquer vontade de crescer. Porque onde a culpa é sempre externa, a solução nunca depende de você. A vida vira uma corrente de eventos fora do teu controle. E quando você acredita nisso por tempo suficiente, desiste de tentar. Desiste de influenciar. Desiste até de desejar com intensidade. Esse ambiente produz um tipo de conformismo disfarçado de realismo. As pessoas ali parecem lúcidas, parecem conscientes da realidade dura, mas na verdade estão apenas defendendo sua própria paralisia. Quando alguém tenta mudar, logo ouve que está sonhando alto demais. Quando alguém assume seus erros e tenta melhorar, escuta que isso é perda de tempo. A crítica está sempre pronta, mas nunca para ajudar, apenas para puxar de volta quem tenta sair da média. E essa força de puxar para baixo é mais poderosa do que parece, porque vem carregada de argumentos que parecem sensatos. Maquiavel alertava que a força de um homem não se mede apenas por sua coragem diante dos inimigos, mas pela sua firmeza diante do desânimo coletivo. Porque o desânimo se espalha como fumaça.
entra pelas frestas da tua atenção, contamina teu modo de pensar. E quando você convive demais com quem reclama de tudo, começa a olhar para o mundo com os mesmos olhos. Aquilo que antes era desafio vira injustiça. Aquilo que antes era motivação vira peso. E aquilo que antes era possibilidade vira motivo de desistência. Esse espaço é ainda mais perigoso quando se mistura com um certo tipo de empatia cega. Porque ali, criticar a queixa alheia parece desumano. Então todos se apoiam, todos se abraçam na dor, todos se entendem, mas ninguém se move. Fica todo mundo preso no mesmo lugar, confortando-se mutuamente, mas sem coragem de dizer o que precisa ser dito. Que a vida não melhora com desabafo, mas com decisão. Que o futuro não muda com lamento, mas com responsabilidade. Que se você não agir por si mesmo, ninguém fará isso no seu lugar. E essa é a verdade que esse ambiente não suporta ouvir. Porque ela obriga a sair da posição de vítima. Obriga a olhar no espelho e admitir que talvez o problema não esteja só lá fora. Talvez ele esteja no modo como você responde ao que acontece. No modo como você escolhe viver. Na maneira como você se posiciona diante da própria história. E isso exige uma honestidade brutal, uma clareza que poucos têm coragem de alcançar. Por isso, é mais fácil ficar. Ficar no discurso conhecido. Ficar na reclamação confortável. Ficar onde ninguém te cobra mudança. Mas Maquiavel diria que esse tipo de permanência tem um custo. Um custo que não aparece de imediato, mas que cobra com o tempo. Porque quanto mais você adia a responsabilidade, mais fraco você se torna. Quanto mais você terceiriza a culpa, mais distante fica da própria força. E quando finalmente perceber isso, talvez já tenha se acostumado demais com o papel de quem não age. Talvez já tenha se convencido de que o mundo é assim mesmo, que nada depende de você, que é melhor aceitar. Por isso, identificar esse quarto lugar é um ato de coragem. Porque ele não se impõe com força. Ele se insinua com empatia. Ele não te ataca. Ele te acolhe, te escuta, te entende, e assim vai te prendendo. Até que você já não sabe mais como pensar diferente. Até que você já não lembra como era viver com esperança real. Até que o lamento vira parte da sua identidade. E se o lamento vira identidade, o poder desaparece. Porque ninguém que se define pela queixa consegue sustentar a vontade de construir algo novo. Esse espaço é um antídoto contra a ação. Ele não destrói teus planos, apenas adia todos. Ele não bloqueia teus passos, apenas te faz duvidar se vale a pena caminhar. E com o tempo, essa dúvida se transforma em certeza. Certeza de que você não pode. Certeza de que não é o momento. Certeza de que é melhor esperar. E esperar nesse ambiente é sempre o caminho mais fácil. É a escolha que ninguém critica. É o movimento que parece sensato, mas é a armadilha mais profunda. Maquiavel insistia que o homem que deseja governar sua vida precisa, antes de tudo, se livrar das desculpas. E o espaço da queixa é o lugar onde todas as desculpas têm casa. Lá, cada queda é culpa de alguém. Cada atraso tem um culpado externo. Cada abandono tem uma história bem contada. E quando você entra demais nessas histórias, começa a esquecer da sua. Começa a viver as narrativas dos outros. Começa a repetir as dores alheias. E sem perceber, abandona o protagonismo que deveria ter. Por isso, depois de entender o impacto do ambiente, da convivência sem ambição e do elogio sem questionamento, é hora de olhar com honestidade para o lugar onde a queixa é cultura. Porque esse é o ambiente onde o poder não se perde com ruído, mas com silêncio. O silêncio da ação que não acontece, o silêncio da decisão que não é tomada, o silêncio da responsabilidade que é ignorada.
É nesse silêncio que a tua força se apaga. E quando esse silêncio se instala, o próximo passo da queda acontece sem resistência. Porque o próximo lugar, ainda mais disfarçado, é aquele onde você começa a fingir que é outra pessoa para se adaptar. E é aí que, ao tentar agradar a todos, você começa a desaparecer de si mesmo. O quinto lugar desta lista é talvez o mais difícil de identificar, porque ele não tem uma forma clara. Não é um espaço fixo, não tem um nome visível e muitas vezes parece fazer parte da rotina como algo natural. Mas ele está ali, escondido nos momentos em que você precisa mudar quem é para continuar pertencendo. Esse é o ambiente onde você começa a fingir, onde seu modo de agir deixa de refletir o que você acredita e passa a se moldar ao que os outros esperam. Maquiavel, com sua visão fria e precisa sobre a natureza humana, sabia o que esse tipo de ambiente fazia com a alma. Aos poucos, ele apagava a identidade real e colocava um personagem no lugar. Esse ambiente pode ser uma roda de amigos onde certas ideias nunca podem ser ditas. Pode ser o local de trabalho onde você silencia sua opinião para parecer mais agradável. Pode ser a rede social onde você veste uma versão editada de si mesmo. Mas o cenário pouco importa. O que importa é o efeito. E o efeito é sempre o mesmo. Você começa a atuar. No início, é apenas para evitar conflito. Depois, para ser aceito. Mais adiante, para não desagradar. E quando percebe, você já não sabe mais onde termina a máscara e onde começa a tua verdade. Maquiavel via isso acontecer entre os homens públicos. Muitos fingiam coragem onde havia medo. Fingiam honra onde havia cálculo. Fingiam força onde havia insegurança. E com o tempo, não era só o público que acreditava no disfarce. Eles próprios passavam a confundir o papel com a realidade. O mais perigoso de um personagem não é que ele engana os outros, mas que ele convence quem o interpreta. E uma vez convencido, o indivíduo passa a se comportar não como ele é, mas como acha que deve ser para manter a aprovação alheia. Esse espaço de adaptação permanente tem um custo alto, embora não pareça. Porque cada vez que você esconde o que pensa para se encaixar, você perde uma parte da própria voz. Cada vez que diz o que não acredita para ser aceito, você treina sua mente a duvidar de si mesma. E quando essa dúvida se instala, a força interior começa a rachar. Não com um estrondo, mas com pequenos estalos diários. Você começa a medir palavras não por sabedoria, mas por medo. Começa a avaliar atitudes não pela verdade, mas pela reação dos outros. O resultado é uma existência moldada pelo olhar externo. Você se torna uma versão que o ambiente aprova, mas que você não reconhece. E quanto mais tempo permanece nesse espaço, mais difícil se torna sair. Porque o medo de decepcionar cresce, o medo de não ser aceito se fortalece. O medo de voltar a ser quem era parece um risco. E esse medo é alimentado todos os dias por pequenos gestos, pequenas concessões, pequenas mentiras que você conta para manter o personagem vivo. Maquiavel alertava que ninguém sustenta respeito duradouro sem coerência. E coerência não é perfeição. Coerência é alinhamento entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Mas no espaço da adaptação constante, esse alinhamento desaparece. Você começa a viver dividido entre o que gostaria de dizer e o que acha que pode dizer. Entre o que sente e o que mostra. Entre o que deseja e o que permite que os outros vejam. Essa divisão interna, mesmo silenciosa, vai corroendo a firmeza da tua presença. Há um momento em que a adaptação se torna prisão. É quando você percebe que está sempre vigiando os próprios gestos, sempre filtrando pensamentos, sempre calculando palavras. Não por estratégia, mas por receio. Você já não expressa ideias ousadas.
Já não mostra vulnerabilidades reais. Já não defende convicções profundas. Tudo é moderado, contido, editado. E isso te esgota. Porque viver em disfarce é viver em tensão. E tensão constante cansa até o espírito mais forte. O mais trágico é que muitas vezes esse ambiente é formado por pessoas que dizem te aceitar. Dizem gostar de você. Mas o que elas aceitam não é a tua essência, é a tua versão ajustada. E você sente isso. Sente que há limites invisíveis no relacionamento. Sente que há coisas que não pode dizer. Sente que há partes de você que precisam ser escondidas. E quanto mais esconde, mais se afasta de si mesmo. Até o dia em que percebe que já não sabe mais qual era sua versão original. Esse tipo de ambiente mata a autenticidade, não com violência, mas com delicadeza. Ele não te proíbe de ser você, apenas recompensa o fato de você não ser. E esse tipo de recompensa vicia. Você começa a receber aceitação, elogios, apoio. Mas tudo isso é direcionado ao personagem, nunca a você. E quando percebe, a validação que recebe já não te alimenta. Porque no fundo, você sabe que não é por quem você realmente é. É por quem você aprendeu a parecer ser. Maquiavel via o perigo de líderes que se moldavam demais aos outros, porque eles acabavam perdendo o respeito. Podiam até ser amados, mas nunca eram temidos. E um líder sem respeito perde o poder mais rápido do que imagina. Na vida pessoal, isso também acontece. Quando você se adapta demais, as pessoas podem gostar de você, mas não te respeitam. Porque, mesmo sem saber explicar, percebem que há algo de falso ali. E o falso, cedo ou tarde, cansa. Cansa os outros. E cansa você. Por isso, identificar esse quinto lugar é essencial. Porque ele se disfarça de civilidade, de convivência, de estratégia social. Mas no fundo, ele é o espaço onde você se apaga para caber. Onde você troca clareza por aceitação. Onde você diminui sua verdade para evitar incômodo. E ninguém mantém poder real vivendo assim. Porque o poder, o de verdade, não nasce do aplauso. Ele nasce da integridade. Da firmeza de estar inteiro, mesmo quando o ambiente exige fragmentos. Depois de reconhecer esse espaço, a pergunta que fica é incômoda, mas necessária. Até que ponto você ainda sabe quem é? Até que ponto a imagem que você sustenta reflete o que você sente? Até que ponto você está disposto a continuar se ajustando, sabendo que isso custa caro? Porque esse lugar, onde a adaptação é constante, rouba algo que não pode ser substituído, a tua essência. E sem ela, tudo o que você constrói por fora vai desmoronar por dentro. A saída, como Maquiavel sugeria nas entrelinhas de sua filosofia, não é agradar a todos. É escolher quem merece ver a tua verdade, quem merece conhecer tua coerência, quem está pronto para conviver com a tua presença real. Porque só assim o poder pessoal se torna sólido. Só assim você volta a habitar a própria pele com segurança. E só assim, ao abandonar o personagem, você começa a reconstruir a tua liberdade. E é exatamente nesse ponto que nos aproximamos do sexto lugar. Porque depois de se esconder para ser aceito, você começa a se dispersar. E essa dispersão não vem de fora, mas de dentro. É o ruído constante que toma conta da tua mente. A distração que se instala, o barulho que te impede de pensar com clareza. É o ambiente onde o silêncio desaparece, e com ele desaparece também a tua direção. O sexto lugar desta lista não é uma praça, nem uma casa, nem uma sala cheia de vozes. Ele pode estar em qualquer canto onde o barulho toma o lugar do silêncio e com isso rouba a tua capacidade de pensar. Maquiavel entendia que o poder não nasce apenas da ação. Ele nasce, antes de tudo, da clareza. E essa clareza só é possível quando existe espaço interno para enxergar. O problema é que muitos vivem mergulhados em ambientes onde não há espaço. Só há estímulo.
Só há barulho. Só há excesso. Excesso de informação, de imagens, de vozes, de tarefas, de urgências. E quando tudo é urgente, nada é essencial. Esse ambiente de ruído não precisa ser barulhento no sentido literal. O ruído mais perigoso não é o som que incomoda os ouvidos, mas aquele que confunde os pensamentos. É o ruído da notificação que interrompe o raciocínio. O ruído do feed que te leva para longe do que você deveria estar pensando. O ruído das conversas rasas, dos conteúdos que não agregam, das distrações que parecem pequenas, mas que juntas constroem um muro entre você e o seu próprio foco. E é exatamente isso que torna esse lugar tão perigoso. Ele não te derruba, ele apenas te dispersa. E uma mente dispersa não comanda nada. Maquiavel observava que, em tempos de crise, o verdadeiro líder era aquele que conseguia manter a lucidez enquanto todos corriam em círculos. E essa lucidez só é possível quando a mente está limpa o suficiente para identificar o que importa. Mas no ambiente de ruído constante, essa limpeza nunca acontece. É como tentar enxergar o fundo de um lago enquanto pedras estão sendo jogadas sem parar. A superfície nunca se acalma. A imagem nunca aparece nítida. A direção nunca é clara. O ruído diário tem um efeito cumulativo. No início, parece inofensivo. Um vídeo a mais, uma conversa a mais, uma distração a mais. Mas cada uma dessas pequenas quebras de atenção afasta você um pouco mais de si mesmo. Porque atenção é energia. E energia, quando é jogada em 1000 direções, perde a capacidade de construir algo sólido. Você começa o dia com intenção, mas termina com dispersão. Começa com metas, mas termina navegando sem rumo. E o pior é que isso se torna um padrão. Você se acostuma a estar sempre ocupado, mas raramente produtivo. Sempre respondendo, mas quase nunca criando. Esse lugar, o lugar do ruído, parece moderno, conectado, vivo, mas por dentro ele te esvazia, porque ele rouba o tempo que você deveria usar para refletir, para decidir, para planejar. Rouba o tempo de escutar seus próprios pensamentos. Rouba o tempo de estar presente na própria vida. E ao roubar esse tempo, ele rouba algo ainda maior: a tua capacidade de se orientar. E sem orientação, o poder se perde, porque o poder real não é apenas agir, é saber para onde se está indo. Maquiavel diria que não há estratégia sem reflexão, e não há reflexão sem silêncio. Mas onde está o silêncio hoje? Onde está o espaço entre um estímulo e outro? Onde está o intervalo entre o que chega até você e o que você escolhe absorver? Para muitos, esse intervalo não existe mais. É estímulo em cima de estímulo. É resposta automática. É pensamento atropelado. E nesse fluxo contínuo, você deixa de perceber o que está sentindo. Deixa de processar o que viveu. Deixa de integrar o que aprendeu. E quando tudo entra, mas nada se fixa, a mente vira um repositório caótico, cheio, mas inútil. Esse ambiente também faz algo sutil. Ele te treina a não suportar o vazio. Você começa a fugir de qualquer momento em que nada esteja acontecendo. Um elevador sem som já parece desconfortável. 1 minuto sem mexer no telefone já parece uma perda de tempo. Um silêncio na conversa já parece constrangedor. Mas é exatamente nesse silêncio que mora a tua voz interior. E quando você foge dele, está fugindo de si mesmo. O ruído também te tira a profundidade. Você começa a se informar por fragmentos. Aprende pela metade. Compreende superficialmente. Forma opiniões em segundos. E com esse tipo de pensamento rápido e raso, sua visão de mundo se torna frágil. Você até parece saber muito, mas na hora de decidir, trava. Na hora de agir, hesita, porque conhecimento sem digestão não vira sabedoria.
Uma mente sem sabedoria não governa nada, nem a si mesma. Maquiavel observava que os príncipes mais perigosos não eram os impulsivos, eram os confusos, aqueles que ouviam demais, pensavam de menos e decidiam por impulso. E hoje, esse mesmo perfil aparece em quem vive no meio do ruído. Pessoas que têm opinião sobre tudo, mas convicção sobre nada. Pessoas que estão sempre informadas, mas nunca preparadas. Pessoas que sabem onde os outros estão, mas não têm ideia de onde elas mesmas querem chegar. O que esse lugar produz com o tempo é um tipo de cansaço que não é físico, é existencial. Você está sempre ocupado, mas sente que não avançou. Está sempre conectado, mas sente que não pertence. Está sempre cercado de estímulos, mas sente que perdeu algo essencial. E esse algo é o silêncio. O silêncio necessário para escutar a si mesmo. O silêncio onde as ideias amadurecem. O silêncio onde o propósito se revela. Por isso, reconhecer esse sexto lugar é um ato de recuperação. É admitir que talvez sua mente não esteja cansada, esteja apenas cheia demais do que não importa. É entender que o barulho não é sinal de vida. Às vezes, é sinal de fuga. E fugir de si mesmo é a maneira mais sutil de perder a própria força. Porque ninguém se fortalece sem clareza. E ninguém alcança clareza sem espaço. Depois de reconhecer isso, uma nova pergunta aparece. Quando foi a última vez que você se ouviu de verdade? Não no meio de 1000 vozes, mas no silêncio necessário para perceber onde você está e para onde está indo. Porque esse silêncio não é luxo, é fundamento, é estrutura, é condição para que o verdadeiro poder volte a emergir. E quando esse silêncio se instala, mesmo que no começo pareça estranho, algo dentro de você se alinha. E a partir daí, você começa a reconstruir não apenas sua atenção, mas também sua direção. E é justamente essa reconstrução que nos leva ao sétimo e último lugar. Porque depois de recuperar o foco, a mente e o silêncio, resta enfrentar um tipo de ambiente ainda mais sutil. Um lugar que parece seguro, parece confortável, parece ser o destino. Mas, na verdade, é o maior inimigo da transformação. O espaço onde tudo está bom o suficiente, onde nada exige, onde nada empurra. É ali que o poder se acomoda. E quem se acomoda sem perceber, começa a morrer devagar. O sétimo lugar desta lista não grita, não pressiona, não ameaça. Ele te recebe com conforto, te trata com cuidado, te dá espaço para respirar. E talvez por isso seja o mais perigoso de todos, porque nele você não sente dor, mas também não sente impulso. Não há confronto, não há medo, não há queda, mas também não há crescimento. É o espaço onde tudo está suficientemente bom. Onde a vida caminha sem grandes picos nem grandes vales. Onde você não corre riscos, mas também não conquista nada novo. É aqui que a força interior começa a se apagar em silêncio. Não por falta de energia, mas por excesso de estabilidade. Maquiavel não usava a palavra zona de conforto, mas tudo em sua obra grita contra ela. Ele sabia que o verdadeiro poder só nasce no atrito, na tensão entre o que você é e o que você ainda não se tornou. E nesse ambiente morno, essa tensão desaparece. Você não sente mais aquela urgência de se desafiar. Não sente mais aquela inquietação boa que te move para frente. Sente apenas a rotina segura de quem já se acostumou a viver no automático. E o automático, por mais eficiente que pareça, mata aos poucos tudo aquilo que é essencial. Nesse lugar, não há crise, mas também não há fome. Você começa a se alimentar de pequenas distrações, pequenos objetivos, pequenas conquistas que parecem suficientes. Até que um dia, percebe que está há meses ou anos sem fazer nada que realmente te desafie. Nada que te faça sentir medo, orgulho ou superação.
Você apenas segue, cumpre horários, faz o que precisa, mantém as aparências e, ao mesmo tempo, vai se distanciando daquilo que te fazia vibrar, daquilo que te empurrava para a frente. O mais perigoso dessa zona não é a ausência de movimento, é que ela se disfarça de paz. E paz, quando não vem acompanhada de propósito, vira uma anestesia disfarçada. Você não sente dor, mas também não sente vontade. Não se frustra, mas também não se emociona. E a vida vai ficando cinza, nem escura nem clara, apenas suportável. E quando algo se torna apenas suportável, você já está longe de viver de verdade. Maquiavel enxergava que o impulso para conquistar algo grande nunca nasce do conforto. Ele nasce da insatisfação, do desconforto, daquele incômodo interno que te impede de aceitar o que não representa a tua grandeza. Mas nesse espaço morno, o incômodo some, e com ele vai embora a tua coragem de arriscar. Porque arriscar exige dor, exige dúvida, exige renúncia. E quem vive nesse lugar não quer renunciar a nada. Quer manter o que já tem, mesmo que o que tem não seja suficiente. Mesmo que esteja longe daquilo que poderia ser. Essa zona não te impede de sonhar. Ela apenas te ensina a adiar. Você sempre diz que vai tentar em breve, que agora não é o momento, que quando tudo estiver mais calmo, aí sim. Mas esse mais calmo nunca chega, porque ele já está aqui. É essa falsa paz, essa calmaria que não te provoca. Essa ausência de urgência que parece te proteger, mas na verdade te isola da própria potência. O problema é que o tempo não espera. E enquanto você permanece nesse espaço onde tudo é previsível, a vida vai passando. E com ela vão passando as oportunidades, os encontros, as chances de se reinventar. E quando você se dá conta, já se tornou alguém que vive mais no passado do que no futuro. Alguém que se contenta em lembrar quem foi, ao invés de construir quem ainda pode ser. Maquiavel via com clareza: o poder nunca se sustenta em quem se acomoda. Porque acomodar-se é o primeiro passo para perder o controle sobre si mesmo. E quem não controla a si, acaba controlado pelos outros, pelas circunstâncias, pelo medo, pela rotina. O homem que se instala num lugar onde nada o exige acaba se tornando espectador da própria história. Ele não cai, mas também não voa. E viver sem queda pode parecer seguro, mas viver sem voo é uma forma lenta de desistência. Nesse ambiente, você passa a evitar qualquer coisa que traga desconforto. Evita conversas difíceis, evita mudanças, evita decisões que podem sacudir sua estrutura. E ao evitar tudo isso, evita também as possibilidades. Evita as surpresas boas. Evita as transformações que só vêm depois do caos. E começa a viver como quem atravessa um caminho plano e previsível, sem nunca se perguntar para onde esse caminho leva. Esse lugar também ensina uma ideia perigosa, a de que manter já é suficiente, que não perder já é vencer, que o simples fato de estar estável já é um mérito. E sim, às vezes é, mas não por tempo demais. Porque o mesmo terreno que hoje te dá firmeza pode, com o tempo, virar prisão. E prisões confortáveis são as mais difíceis de abandonar. Maquiavel jamais aceitaria essa permanência passiva. Para ele, a vida era feita de movimento estratégico, de escolhas que envolvem risco, de renúncias que custam caro, mas que libertam. E nenhuma dessas coisas existe nesse ambiente onde tudo já está bem. Porque quando tudo está bem, você para de buscar o melhor. E quem para de buscar, começa a regredir, mesmo sem perceber. Essa zona morna, onde tudo parece sob controle, é na verdade um campo minado de desistências sutis. Você não desiste de tudo de uma vez. Você apenas deixa de insistir.
Deixa de tentar de novo. Deixa de ir um pouco além. E esse deixar de vai se acumulando, até que o que sobra é uma vida que se mantém de pé, mas sem brilho, sem paixão, sem intensidade. O que você precisa entender é que a estabilidade por si só não é o problema. O problema é quando ela vira desculpa para não mudar. Quando você começa a confundir segurança com medo. Quando troca intensidade por rotina. E começa a medir a própria vida não pelo que sente, mas pelo que evita sentir. Isso não é equilíbrio. Isso é renúncia. E renúncia, quando não é consciente, vira prisão. Maquiavel dizia que não se domina um território apenas com soldados. Domina-se com visão, com iniciativa, com clareza de objetivo. E se você não tem clareza, se não tem impulso, se não tem direção, então esse território que você chama de vida já não está mais sob seu comando. Está apenas seguindo o fluxo. E o fluxo, quando não é escolhido, leva para onde você nunca quis ir. Por isso, reconhecer esse sétimo lugar é um ato de lucidez. É admitir que o perigo nem sempre vem da queda. Às vezes, vem da permanência, do silêncio dos dias iguais, da rotina que não machuca, mas também não desperta, do conforto que se instala e que aos poucos apaga tudo o que você poderia se tornar. E agora, depois de atravessar esses 7 espaços, o mais importante não é correr para fora de todos eles. O mais importante é ver, porque o que você enxerga, você pode transformar. O que você ignora, te aprisiona. Maquiavel sabia que o poder verdadeiro começa quando você para de culpar os outros e começa a vigiar os lugares onde escolhe permanecer. Então a pergunta final não é sobre quem está te enfraquecendo. A pergunta é: onde você está se deixando enfraquecer? Porque os lugares que você habita não são apenas cenários. Eles moldam teu espírito. E se você não os escolhe com consciência, eles vão te moldar sem que você perceba. Até que um dia, ao olhar no espelho, você não veja mais quem queria ser, mas apenas quem sobrou depois de tanto tempo nos lugares errados. Eu lembro exatamente da época em que caí nesse 7º lugar. Tava tudo bem. Nada ruim o bastante para me incomodar. Nada bom o bastante para me empolgar. Acordava, fazia o que precisava, cumpria meus compromissos e só. Eu dizia para mim mesmo que estava vivendo com equilíbrio, que tinha encontrado um ritmo saudável. Mas por dentro, algo estava murchando. Eu tinha deixado de me desafiar. Já não sonhava com a mesma força. Já não buscava nada que me tirasse do lugar. E o pior, eu achava que aquilo era normal. Foi num dia qualquer, mexendo em anotações antigas, que eu li uma frase minha de anos atrás. O maior risco é ficar onde nada te exige. E ali bateu. Eu tinha parado. Estava respirando, funcionando, sorrindo, mas não estava crescendo. Estava num piloto automático disfarçado de estabilidade. E essa percepção doeu mais do que qualquer queda, porque eu vi que ninguém tinha me derrubado. Eu mesmo tinha me desligado. Lentamente, sem barulho, sem alarde. Voltar a mim mesmo exigiu cortar coisas que pareciam seguras, pessoas, hábitos, distrações, reacender metas antigas, traçar novos caminhos, me colocar de novo no campo de batalha, interno e externo. E é por isso que eu te digo com convicção, essa zona morna é traiçoeira, porque ela te mata devagar, te convence de que está tudo certo, quando na verdade você está apenas desistindo sem perceber. Se essa reflexão te tocou, se alguma parte dela falou direto com o que você vive hoje, me ajuda a espalhar isso. Deixa teu like agora. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo importa. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente aprofunda, aqui a gente confronta. E comenta aqui embaixo, qual desses 7 lugares você sente que mais te enfraquece hoje? Ler tua experiência pode ajudar outras pessoas também. E se esse vídeo te fez pensar, assiste os outros do canal. Cada um é uma peça dessa reconstrução.
Porque, como Maquiavel diria, quem deseja governar sua vida, precisa primeiro escolher com coragem onde decide permanecer. A gente se vê no próximo vídeo.